Nós agradecemos ao Senhor a oportunidade que nos concede de estarmos aqui na sua casa, com o objetivo de compartilharmos da sua palavra. A palavra do Senhor nós aceitamos e recebemos como uma palavra santa, uma palavra fiel, uma palavra verdadeira, que tem o poder de atingir o coração de todos aqueles que se submetem a ela, que se submetem àquilo que o Senhor orienta por meio da sua palavra. E tem sido assim, esta palavra tem orientado o mundo, as pessoas, as instituições. Infelizmente, muitos têm virado as costas para esta palavra, mas o Senhor permanece firme, permanece fiel àquilo que ele escreveu. E nós tivemos analisando o capítulo 8 de Zacarias na manhã desse dia, como tema da lição proposta por nossa revista, e nós percebemos ali o quanto o Senhor zela pelo cumprimento da sua palavra. E ainda nos dias de hoje, ele tem zelado por isso. E isso é uma prova da sua misericórdia para conosco, das misericórdias do Senhor. E nós vamos fazer a leitura de 2 versículos no capítulo 8 de Zacarias, além de outros textos que leremos também. Capítulo 8, versículos 11 e 12, que trata de uma situação especial. Trata de um remanescente do povo de Israel, que cremos pela interpretação da palavra que haverá de ser salvo. E isso está assim escrito na palavra de Deus. Zacarias capítulo 8, versículo 11 e 12. Mas agora não serei para com o resto deste povo como nos primeiros dias, diz o Senhor dos Exércitos. Porque a semente prosperará, e a vide dará o seu fruto, e a terra dará a sua novidade, e os céus darão o seu orvalho, e farei que o resto deste povo herde tudo isso. Precisamos ter muito cuidado com essa orientação da palavra de Deus. Precisamos ter cuidado porque nesse momento que se chama hoje, Deus tem tratado com a igreja. E o tratamento de Deus com a igreja decorre da pessoa de Cristo como Senhor e Salvador desta igreja. E esta igreja, ela está de portas abertas, e aqui eu me refiro à Igreja Universal de Cristo. Outros dizem a Igreja Invisível de Cristo, que está aberta a todas as pessoas, povos, tribos e nações, inclusive a nação de Israel. Nós conhecemos pelo plano do Senhor e identificamos como plano divino que o Senhor estabeleceu um espaço para cuidar da igreja, e é esse momento. E através do Evangelho ele tem podido divulgar para as pessoas o seu amor, a sua graça, a sua misericórdia. E inclusive para os judeus, que podem
que devem, que precisam reconhecer Cristo como Senhor e Salvador. O rejeitaram como Messias. Nós sabemos bem pela sua palavra. E o que está escrito aqui em Zacarias 8 faz referência ao futuro e um espaço de tempo em que Deus vai voltar a tratar com Israel e será dado uma oportunidade a esse remanescente. Isso, de alguma forma, tem confundido as pessoas e a interpretação da palavra de Deus, achando que esse espaço de tempo que Deus irá tratar com Israel no futuro será incluído todas as pessoas, todas as nações. Não. E por isso o alerta é para o tempo de hoje. A salvação de Deus através de Cristo Jesus, ela é oferecida no tempo que nós estamos vivendo. Lá em Isaías, capítulo 10, versículo 20 em diante, também trata desse assunto, quando diz assim, Isaías 10, 20, e acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel, e aqui trata especificamente resíduos de Israel, não está incluído aqui qualquer tipo de pessoa, não está incluído aqui integrantes de quaisquer nações. Quando se trata de salvação na pessoa de Jesus Cristo, o tempo é hoje. É desde a morte de Cristo como Senhor e Salvador, formando assim a igreja, que os púlpitos das igrejas igrejas locais estão pregando a salvação por meio de Jesus com urgência, com veemência, porque é uma realidade, porque haverá de acontecer momentos de alegria para aqueles que têm Cristo como Senhor e Salvador, que aceitaram nesse tempo, e momento de tristeza, de luto, para aqueles que rejeitarem Cristo e acharem que terão outra oportunidade futura. Esta oportunidade é única e exclusivamente para o remanescente do povo de Israel. Então diz assim, repito, o versículo 20 de Isaías 10. E acontecerá naquele dia que os resíduos de Israel e os escapados da casa de Jacó nunca mais se estribarão sobre os que os feriu, antes se estribarão sobre o Senhor, o Santo de Israel em verdade. É um trato especial que o nosso Deus tem para com Israel. Esse mesmo Israel que o rejeitou o Senhor Jesus Cristo como Messias, haverá de ter a oportunidade, mas esta oportunidade não é destinada a toda a nação judaica, não. É um grupo especial que a palavra do Senhor orienta que terão oportunidade, e essa oportunidade será penosa para eles. Não será algo fácil. Antes, porém, será algo extremamente difícil. Então, todos os que estão aqui, estejamos firmes. Não nos venhamos iludir com situações futuras em termos de responsabilidade, em termos de trato para com Deus, em termos de rendição do seu pecado, reconhecendo Cristo como Senhor e Salvador, porque a oportunidade é essa. E estamos falando isso porque já temos ouvido em outra circunstância pessoas pensando e até mesmo pregando assim, fundado nesses versículos que nós estamos lendo aqui. Mas não é verdade.
A verdade estabelecida pela palavra de Deus é que esta oportunidade é exclusiva ao povo de Israel e a um grupo extremamente diferenciado que haverá de passar por dificuldade para chegar a esse ponto. Diz o versículo 21 do capítulo 10 de Isaías: os resíduos se converterão, isto é, esse remanescente converterá. Sim, os resíduos de Jacó converterá ao Deus forte. Precisamos estar preparados, porque o inimigo tem divulgado isso. E tem pessoas achando que terão oportunidades futuras. Após a volta de Cristo, o arrebatamento da igreja, ainda terão oportunidade, mas precisamos estar atentos que essa oportunidade não alcançará todas as pessoas de todas as nações. Romanos capítulo 9, versículo 27. Tem uma palavra relacionada a esse tema. Romanos 9, versículo 27, quando diz assim: também Isaías clamava acerca de Israel, ainda que o número dos filhos de Israel seja como a areia do mar, o remanescente é que será salvo. A palavra do Senhor é muito clara. Não nos iludamos e nem nos deixemos passar por desapercebido quando alguém nos questionar sobre esta verdade. Porque se ainda não foi, haverá de ser questionado. Eis que cresce a cada dia essa mentira divulgada por Satanás, que não precisamos procurar salvação agora, nesse momento. Utilizam diversos versículos da palavra de Deus, principalmente aqueles relacionados ao tempo, em que as promessas do Senhor estão tardando, em que 1000 anos para o Senhor é como um dia e 1000 dias como um ano. E isso acaba por fazer com que corações desapercebidos, que precisam da salvação, que precisam de Deus, que precisam da verdade, percam a oportunidade enquanto é tempo. Esse momento aqui é um tempo oportuno, em que, através dos cânticos espirituais e através da palavra do Senhor e pelo testemunho dos que estão aqui e são salvos por Cristo Jesus, estão antenados no tempo. E é assim que a palavra de Deus diz que Jesus Cristo viria para buscar a igreja. As pessoas estariam desapercebidas, vivendo a sua vida, casando, dando-se em casamento, fazendo negócios, estudando, buscando conhecer das coisas, vivendo em família, e de uma forma repentina, Jesus Cristo virá. É a verdade que nós conhecemos, é a verdade que nós pregamos, é a esperança que precisa estar vibrante do nosso coração a cada dia. E o Senhor traz esta palavra para nós que somos crentes e estamos aqui justamente para abreviarmos esse tempo, falando, divulgando, mostrando para aqueles que estão ao nosso redor a urgência do tempo. Como nós temos sido negligentes quanto a isso, ao percebermos esta urgência. Pessoas amadas e queridas, familiares próximos nossos, têm estado conosco,
E repetindo o que falamos hoje de manhã, nós precisamos buscar a santificação para as nossas vidas, porque a santificação nos abre os olhos e nos faz compreender o tempo urgente que nós estamos vivendo e a necessidade de pessoas que amamos conhecer Cristo como Senhor e Salvador, e bem pode conhecer através do nosso instrumento, da palavra de fé que temos em nosso coração. A palavra de Deus diz, através de uma parábola, de uma casa em que o luto era evidente, porque um dos filhos daquele homem tinha pedido o direito à sua herança e tinha saído de casa. E desde o momento que aquele jovem rapaz, diz-nos a parábola, saiu de casa, o luto imperou sobre aquele lugar. Mas nós percebemos na conduta daquele pai e da forma como é redigido o texto bíblico para nós, ele tinha esperança no seu coração. Ele tinha esperança do retorno do seu filho. E a expressão, quando esse jovem retorna para casa, é que ele estava morto e reviveu. Ele estava perdido e foi achado. Em primeiro lugar, isso é aplicado a Israel, porque Israel abandonou o Senhor, não aceitou o Senhor Jesus Cristo como o Messias. E o Senhor abre as portas através do tempo da igreja para todos os gentios e os judeus. E o Senhor ainda abrirá as portas para esse remanescente. E pela leitura que nós fizemos aqui dos textos que tratam dessa questão do Israel remanescente, esses que serão salvos, a transmissão do texto nos faz sentir a alegria, a transformação do luto em alegria, da tristeza em contentamento. E isso acontece também no aspecto da salvação pela graça, nesse momento que se chama hoje. Embora o homem esteja vivendo uma vida aparentemente regular perante a família, a sociedade e perante ele mesmo, mas ele está de luto, porque não tem Deus, não tem esperança, não tem salvação. Ou às vezes iludido está a esperar uma oportunidade mais distante para desenvolver algum projeto que tem agora, para desempenhar alguma missão que achou relevante para a sua vida nesse momento. Ah, vamos deixar para depois. É viver no luto, é viver na escuridão, é viver na tristeza. A recomendação da palavra de Deus é voltar. Assim como esse jovem voltou, ele viu, reconheceu a sua ruína no lugar estranho, estrangeiro, diferente, onde ele estava passando necessidade. Ele trouxe a alegria para a sua casa. Ele trouxe alegria para o seu pai. Ele trouxe alegria para ele mesmo. Estava perdido e foi achado. Estava morto e reviveu. E essa alegria que deve
ser operante no coração do cristão, principalmente por estar selado pelo sangue de Cristo Jesus, lavado pelo Espírito Santo, purificado, remido. O evangelista João, no capítulo 16, versículo 22, relata essa esperança. Evangelho de João, capítulo 16, versículo 22, com a seguinte expressão: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, mas outra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. O coração do homem sem Deus é um coração triste. Ainda que ele possa gozar de todas as delícias que o mundo oferece, mas o fim de tudo isso é tristeza, é morte, é luto. E nós, como cristãos, precisamos estar atentos quanto a isso. Porque nós fomos convidados à luz. Nós somos convidados à alegria, a gozo, a satisfação. Por termos encontrado com Cristo, por Cristo nos dar esta esperança. E é desta forma, irmãos, que nós conseguimos transmitir o Evangelho, que é o poder de Deus. Precisamos estar vibrante dentro de nós. Precisamos estar ativos quanto ao Evangelho, para que as pessoas possam ver em nós e para que nós possamos transmitir esperança. É bem verdade que nós não temos o poder de salvar as pessoas e não é a nossa aparência, não é o nosso sorriso que vai salvar, mas isso é uma forma de nós transmitirmos aquilo que a palavra de Deus nos transformou e nos fez ficar. E é bíblico. Olha o que diz o evangelista: assim também vós agora, na verdade, tendes tristeza, falando àqueles que ainda não tinham Cristo como Senhor e Salvador, mas noutra vez vos verei, e o vosso coração se alegrará. Precisamos ser crentes alegres para ganharmos almas para a alegria do Evangelho na pessoa de Cristo Jesus. Meu prezado ouvinte da Palavra de Deus, o fato de você estar aqui na noite desse dia é para conhecer esse Deus verdadeiro que quer transformar a tristeza em alegria no seu coração. Assim como fez conosco. Assim como está com os braços abertos para fazer a todas as pessoas que a Ele queiram abrigar. Não deixe para depois. Não haverá outra oportunidade futura. O marco da salvação na pessoa de Cristo é o arrebatamento da igreja. E o arrebatamento da igreja está muito próximo de nós. Os acontecimentos nos revelam isso e estão compatíveis com o que escreve a palavra de Deus. Estamos vivendo os últimos momentos da graça. Os últimos momentos da graça.
E a forma de livrar da perdição eterna é aceitar Cristo como Senhor e Salvador. E como faz para aceitar Cristo como Senhor e Salvador? É simples, é pessoal, é objetivo. É reconhecer o estado de pecador, de transgressor, de sujo, de imundo, e querer lavar no sangue de Cristo. E de reconhecer o estado pecaminoso. De falar com Ele até mesmo sem palavras. De render aos seus pés. De acreditar que você pode e Deus quer, na pessoa de Cristo Jesus, que você seja um filho dele. Que você possa ter compreendido esta palavra, a urgência do tempo, e a oportunidade que Deus lhe oferece nesta noite. Aceite Cristo. Existem pessoas que estão aqui nesta noite e ainda não têm essa esperança de salvação. Porque senão o Senhor não estaria aqui para transmitir a todos nós a palavra do Evangelho. E Ele diz que essa palavra não volta vazia. E se ela não volta vazia, ela pode alcançar o teu coração. Fale com Jesus. Aceite-o como Senhor e Salvador. Amém.